Opa! E aí, sejam bem-vindos à primeira videoaula de Sociologia. E aqui vocês vão aprender bastante sobre Sociologia. E é isso aí, é bem legal, porque eu gosto de Sociologia e eu gosto de ensinar. Toda vez eu tenho que fazer isso, né? Foi mal. É que eu esqueço. Então, e agora eu vou ensinar sobre Sociologia, porque Sociologia é da hora. Eu vou ensinar vocês, espera aí. Já só lembrar o que eu vou ensinar. Hoje eu vou falar sobre o homem na sociedade e a sociologia. Na verdade eu não vou falar sobre o homem em si, até porque e as mulheres. Mas não, é porque a pessoa, quando a sociologia se refere ao homem, é a pessoa, obviamente. O homem, então, a pessoa na sociedade. E o que a sociologia tem a ver com isso? O que a sociologia estuda? O que é a sociologia? Enfim. A sociologia, na verdade, é a ciência que estuda a sociedade. E o que é a sociedade? Sociedade é assim, é o geral da espécie humana. Assim, o que você acha como certo, o que você acha como errado, todo aquele senso comum, tudo aquilo que a sociedade, ou seja, que vocês, os seres humanos no geral, todo mundo acha que é o certo, acha que é o correto, dita o que é certo, dita o que é o correto. Não é só nesse nível também. Tipo, existe a sociedade nesse nível que dita o que é certo, dita as normas, blá blá blá. Existe a sociedade na parte de tipo, é um conjunto, essa é a sociedade tal, a sociedade tal, é o conjunto. E também dá pra você dividir a sociedade em sociedades pequenas, né? Na verdade a sociedade no geral, sempre quando a gente fala sociedade, a gente fala sociedade no geral e maior parte do seu país, claro. Se você está falando de Portugal, você vai falar sociedade portuguesa. Se você está falando do Brasil, sociedade brasileira. Mas, geralmente é sempre assim. Falando a sociedade, se refere ao Brasil em geral. Se eu estou falando de Portugal, é sociedade portuguesa. Então, vamos lá. Já sabem o que é sociologia. Estuda, porque sócio, sociedade. E logia, acho que é gia, sei lá. Vai estudar a sociedade. E por que tem que estudar a sociedade? Porque a sociedade é muito louca, tem várias coisas, tem que estudar a sociedade, por quê? Porque a sociedade é muito louca. A sociedade é da hora também, é igual a filosofia. Filosofia é estudo do pensamento, pensamento é da hora. Sociologia também é da hora, porque estudo a sociedade. Sociedade é muito louca, muitas coisas eu vou te explicar, vou explicar pra vocês. A sociologia é muito louca. Mas pra estudar a sociologia em si, precisa de alguma coisa, porque assim, não dá pra você que nasceu de um jeito, se criou de um jeito e acredita naquilo, simplesmente estudar baseado no que você pensa, no que você é. Não, você tem que estudar de uma visão por fora, ou você pode estudar na visão que você é, mas tentando se aproximar por fora, porque se isso atrapalhar muito no seu estudo, pode ser que não desenvolva um estudo muito correto sobre a sociologia, sobre o que você quer passar. E como que a gente faz para pensar diferente assim? Como que a gente faz para poder estudar a sociedade sem que, tipo, a nossa origem, a nossa criação, os costumes e as coisas que a gente faz interfira muito naquilo que a gente deseja estudar. Então, para fazer isso, você tem que tirar os seus não é preconceitos, as suas pré-noções que você tem. Tipo, você tem uma noção de que aquilo funciona daquele jeito e vai ser sempre assim. Não. Pode ser que aquilo funcione de outro jeito para outra pessoa. E você tem que ter essa noção de que não é só o seu que está certo, o seu pode estar errado também. E a dela pode estar errada também, mas você tem que entender a visão dela, entendeu? Você tem que sair da sua zona de conforto para você estudar sociologia. Por isso que eu gosto de sair da sua zona de conforto. E se você não gosta, infelizmente vai ser um empecilho para você, porque realmente é meio complicado assim, estudar sociologia sem sair da zona de conforto, mas eu consigo fazer isso ficar muito legal para você. Pra você que acha que é normal o ser humano viver em sociedade, que, não, você pensa que você é isolado da sociedade. Não, você não é isolado da sociedade. Você vive na sociedade todo santo dia. Quando você manda ali seus negócios no Twitter falando, eu odeio o ser humano e blá blá blá, você tá se posicionando e você tá fazendo parte da sociedade de qualquer jeito. Então, não adianta você tentar fugir dela, que ela sempre vai estar em você. A não ser que você se isole, fique realmente isolado numa mata, aí você realmente vai ficar isolado da sociedade que você conhece. Mas os costumes da sociedade, de ter que, sei lá, escovar os dentes. Antigamente ninguém escovava os dentes, os pré-históricos, mas se você continuar escovando os dentes,
é um costume que você pegou da sociedade, então a sociedade vai estar interferindo em você de qualquer jeito. Isso é muito louco, porque passa a impressão de que o ser humano é um ser social, entendeu? Mas tem esses casos de pessoas que realmente se isolam e perdem todos os costumes da sociedade. Então é bem interessante isso, o estudo da sociedade aqui, ó. O homem, ele interfere na sociedade e a sociedade interfere na natureza. Como assim interfere na natureza? Interfere nos seus costumes, interfere tipo, precisa caçar para comer, agora não precisa mais caçar, você pode ir no mercado. Antigamente não era assim, entendeu? Então a sociedade também interfere na natureza e a natureza obviamente interfere no homem. Se o efeito estufa, se o ser humano continuar emitindo gás carbônico, blá blá blá, vai agravar o efeito estufa. Isso foi o ser humano que interferiu na sociedade e a sociedade acabou interferindo na natureza. E se o efeito estufa acontecer, a natureza vai acabar interferindo no ser humano de novo, entendeu? Por isso que eu coloquei um ciclo, porque realmente é um ciclo. Eu acho que deu para entender bem, que deu para vocês entenderem bem o que é a sociedade e quais são os efeitos que a sociedade pode causar na natureza e que a natureza pode causar no homem, e o homem causa na sociedade, e o homem também causa na natureza, então esse ciclo também pode ser reverso, só que eu só fiz uma série porque preguiça, enfim. Então eu vou passar uns exercícios aqui de sociologia, um sobre tipo, será que o homem é social? O homem é um ser social, lógico, e o outro sobre, não sei, eu vou ver exatamente quais são. E se não tiver isso que eu falei é porque eu não prestei atenção no exercício que eu vou ler agora. Então, gente, voltei aqui com a pergunta já. E vamos ler a pergunta. Primeiro eu vou ter que ler um texto que tem antes da pergunta. Essa aqui é a pergunta. Eu até diminui bastante a pergunta porque era muito extenso. Eu só escrevi o importante da pergunta. E vamos ler o texto aqui que fala rapidão, ó. Ter uma visão de mundo, avaliar determinados assuntos sobre certa ótica. Nascer e conviver em uma classe social, pertencer a uma etnia, ser homem ou mulher, são das condições que nos levam a pensar na diversidade humana, cultural e ideológica e, consequentemente, na alteridade, isto é, no outro ser humano, no que é igual a cada um de nós e ao mesmo tempo nos diferencia. Esse aqui é um texto que tem esta pergunta, vamos ler a pergunta. Observa-se na sociedade contemporânea, lembra da sociedade que eu falei da sociedade? Não, na mesma sociedade que eu estou falando, que sempre tem se ocorrido uma visão a partir das partes. Como assim uma visão a partir das partes? Lembra do que eu falei lá de você nasceu, viveu tal, você tem aquela visão das partes. Então, continuando. De sua etnia e de seus valores. Sua etnia e seus valores são bem importantes. Lembra aquele texto que ele citou no texto? Isso, citou. Isto na visão de Summer, que é o autor desse texto, que lá na pergunta está escrito que é o seu autor, mas eu não escrevi porque é muita coisa. É denominado o quê? Então vamos às questões. A. Utilitarismo. Tá, utilitarismo. B. Alteridade. Alteridade, está escrito no texto. Vamos ver. C. Ideologia. Ideologia, está escrito no texto, hein? Ideologia, eu acho que ele não... pera aí. Etnocentrismo. Etnocentrismo também. Etnia. Etnocentrismo é a sua raça no centro de tudo. Bastante coisa a ver, vamos na D. Xenofobia. Xenofobia não tem no texto e nem falou nada de nada, nem de lugar, nem no texto, nem nada. Eu acho que essa aí já pode discordar de vez que essa aí com certeza não é. Enfim, vamos para as que podem ser. Tá escrito aqui utilitarismo. Utilitarismo não falou nada no texto também, então já exclui igual da xenofobia. Eita. Tá. Alteridade. Alteridade falou no texto, mas vamos ler a parte que falou no texto rapidão. Determinado assunto, classificação social, aqui. Na alteridade e também na alteridade nos levam a pensar na diversidade humana. Tá, o que nos leva a pensar na diversidade humana? A classe social, pertencer a uma etnia, ser homem ou mulher. São as condições que nos levam a pensar, tá? Classe social. Tem alguma coisa de classe social nesses três? Bom, alteridade não tem nada a ver com classe social. Ideologia talvez tenha. Vamos continuar.
Pertencer a uma etnia. Etnocentrismo. Ok, já temos uma aí que pode ser ela. E ser homem ou mulher, não tem nada de gênero não. Então a gente já encontrou a nossa D ali certinho. Vamos pra próxima. Então, vamos aqui pra segunda questão. E a última de sociologia por hoje. Vamos começar. A sociologia, como ciência, é definida a partir de um método. Lembra que eu falei de método? Ainda que alguns contem com a filosofia positiva, construiu uma filosofia da história, Emile Durkheim criou uma ciência da sociedade, ou seja, a sociologia. Por isso, o pai da sociologia como ciência, do estudo da sociedade como ciência, foi o Durkheim. E na questão pede qual foi a obra que Durkheim criou para dar início à sociologia. Vamos ler. As regras do método sociológico. Interessante. A divisão do trabalho social. Trabalho não tem muito a ver com... Mas vamos lá. O suicídio. Eu já vi esse livro parece legal, mas o que isso tem a ver? A sociologia. Sociologia realmente mas eu não sei se ele tem um livro chamado Sociologia. Interessante. E educação e moral. O que educação tem a ver com isso? Enfim, eu já vou descartar educação e trabalho. Vamos ficar com esses três aqui. Suicídio eu também vou descartar, porque assim, não sei se tem muito a ver não. Eu acho que ele vai falar mais de um problema da sociedade. E tá querendo saber o livro que deu início ao estudo da sociologia. Então vamos lá. Sobrou 2. As regras do método sociológico e sociologia. Essa tem que prestar bastante atenção na questão, porque infelizmente as questões gostam de ser tudo sobre elas e tem que prestar bastante atenção nos detalhes delas. Infelizmente eles não querem saber se a gente realmente aprendeu, eles só querem que a gente engula o que eles estão falando. Enfim, aqui ó, a partir de um método. Então é isso que vai entregar que a questão certa é as regras do método sociológico. Acho que é isso de sociologia, valeu, é nóis por hoje. Falou, daqui a pouco tô de volta, é nóis, é só assistir outra aula, deixa o like aí, valeu, compartilha com os povos aí, é nóis.